Olá, tudo bem? Você acredita que existem seres perigosíssimos no plano astral? Acredita? Então tem. Ah, não acredita? Então não tem. Para acreditar numa coisa dessas, você primeiro tem que acreditar que existe o plano astral. Tá? E para ter certeza, é sempre melhor você ter suas próprias experiências. O problema é que muita gente nunca teve uma experiência clara, nítida, né? Uma experiência assim inegável no plano astral, uma experiência em que estivesse lúcida, consciente, realmente presente, mas acaba acreditando em relatos de seres terríveis que estão sempre dispostos a nos prejudicar. Né? Eu ia dizer outra coisa, mas não dá, né? Eu procurei desmistificar esse tipo de crença maléfica no canal Questionando Crenças, mas eu publiquei um vídeo aqui nesse canal chamado Qual o Propósito do Plano Astral? E eu li um comentário nesse vídeo, né? Um comentário que me chamou a atenção. Alguém que segue o canal fez uma pergunta sobre projeção consciente e foi respondido pelo Jalcione da Silva Pacheco. O Jalcione respondeu o seguinte: quando tiveres esse estado vibracional, aproveita, fique calmo e decida sair do corpo. Aí você pode simplesmente rolar para o lado ou se levantar da cama sem se preocupar com o plano físico. O mesmo vale para isso que você chama de paralisia do sono ou catalepsia projetiva. É só ficar calmo e aproveitar. Até aqui, tudo bem, é exatamente o que eu diria. Mas daí para frente, o Jalcione, né, as crenças particulares do Jalcione falaram mais alto. Eu não vejo problema nenhum em alimentar crenças, desde que essas crenças não sejam, de alguma forma, prejudiciais. Ele continua a sua resposta dizendo o seguinte: decida aonde quer ir e vá, mas não permita que uma força estranha, que às vezes age como se fosse uma força magética, talvez ele tenha querido dizer magnética, que uma força magética ou magnética te leve para um lado diferente, porque pode ser uma armadilha. Existem seres no astral que puxam pessoas fora do corpo para colocar coisas estranhas. Olha, eu não quero coisa estranha em minha. Né? Que é isso, tio? Vamos lá, então. Essas coisas estranhas a que ele está se referindo devem ser algo como os chamados aparelhos parasitas ou chips astrais, de que eu tratei num vídeo no canal Questionando Crenças. Se você pesquisar por chips astrais, você encontra lá. Eu vou terminar de ler a resposta do Jalcione e depois comento a respeito. Ele continua assim: já aconteceu comigo, esse negócio de colocar coisa estranha, né? Já aconteceu comigo e eu consegui me desvencilhar. O mesmo vale a respeito de beber ou comer coisas no astral. Não aceite esses presentinhos, porque eles podem modificar alguma coisa em você. No plano fora do corpo, existe uma guerra espiritual. Isso não é só aqui. Eu não conheço o Jalcione, eu nunca tinha visto nenhum comentário dele. Não sei se ele segue o canal há pouco tempo, ou se de repente nem segue, só assistiu esse vídeo, né? Então não sei dizer se ele teve essas experiências espontaneamente, ou se ele, antes de ter essas experiências, teve algum contato com a literatura que trata desse tipo de coisa. Se ele aprendeu sobre isso antes, é certo que ele se deixou influenciar pelo que leu, pelo que aprendeu, e sua mente se encarregou de criar o cenário adequado para a confirmação daquilo que o havia impressionado, né? Ficou impressionado e a mente criou no astral. Mas é possível, embora muito improvável, é possível
que ele nunca tivesse ouvido falar em seres das trevas, magos negros, chips astrais, aparelhos parasitas, guerra espiritual no plano astral e todo esse tipo de coisa, e tenha tido essas experiências de forma aparentemente espontânea. Aparentemente. Por que aparentemente espontânea? No plano físico, nós estamos sujeitos a inúmeras influências, incontáveis influências. A tendência é experimentarmos intimamente aquilo que o nosso sentimento padrão determina. Né? A média dos sentimentos forma um sentimento padrão. Né? Mas temos que convir que há questões que fogem ao nosso controle. Mas no plano astral, ou em qualquer outro estado alternativo de consciência, a nossa experiência vai ser determinada pelo nosso padrão de sentimentos, pelo nosso estado de espírito do momento e, em grande medida, pelas nossas crenças mais arraigadas, pelas nossas crenças mais profundas. O único modo de impedir a influência de nossas crenças, total ou pelo menos parcialmente, é mantendo uma atitude saudável de ceticismo, uma atitude desafiadora em relação às impressões que colhemos. Eu já me deparei muitas vezes no plano astral com esses tais seres trevosos. E quando eu comecei a questionar, quando eu me propus, quando eu decidi desafiar o cenário e os seres, tudo mudou. E eu posso afiançar que eu só tive essas experiências porque alimentava essas crenças na época. E mesmo pessoas que nunca se depararam com esse tipo de crença específica, se são pessoas impressionáveis, se são pessoas que alimentam medo ou algum tipo de curiosidade mórbida por esses cenários e enredos de filme de terror, é o que elas vão experimentar em estados alternativos de consciência. Vamos ver de novo aqui o que disse o Jalcione. Existem seres no astral que puxam pessoas fora do corpo para colocar coisas estranhas. Já aconteceu comigo e eu consegui me desvencilhar. O mesmo vale a respeito de beber ou comer coisas no astral. Não aceite esses presentinhos, porque eles podem modificar alguma coisa em você. No plano fora do corpo existe uma guerra espiritual. Isso não é só aqui. Em outro comentário, ele fez esse comentário respondendo a alguém que acompanha o canal e depois fez um outro comentário. Nesse outro comentário ele diz que quando saímos do nosso corpo, a nossa experiência depende da frequência em que estamos vibrando no momento. Essa analogia que se faz do nosso estado de espírito com frequência e vibração é interessante. É algo em que eu acredito, mas a princípio apenas como analogia. Isso foi inserido no EPB, o Espiritismo Popular Brasileiro, até onde eu sei, por Chico Xavier, em algumas obras que ele assina como André Luiz. Mas isso não é exclusivo do Espiritismo. Acho muito interessante e posso tratar sobre esse tema específico em outro vídeo. Mas se o Jalcione acredita nisso, ele deve estar ciente de que só teve esse tipo de experiência porque seu estado de espírito ou a frequência em que sua mente vibrava no momento estava condizente com esse tipo de experiência. E eu acho que ele concorda com isso. O grande problema é assumir essas experiências no astral da mesma forma como encaramos nossas experiências no estado de vigília, ou seja, quando estamos acordados. Não se trata de distinguir realidade e ilusão, porque, como eu procuro deixar claro sempre, nossa vida aqui no plano físico também é um tipo muito específico de ilusão. Mas aqui no plano físico, pela densidade desse plano,
nós estamos presos a noções muito estabelecidas, muito bem estabelecidas de tempo e espaço, além de estarmos experimentando uma ilusão compartilhada, né? É uma mesma programação geral. Essa ilusão, portanto, é uma ilusão coletiva e, como tal, todos nós estamos sujeitos a ela. Mas é muito diferente no plano astral. Se você gosta desse tema, se você tem ou pretende ter experiências no astral, não se deixe levar por esse tipo de crença prejudicial. Lá no passado, Swedenborg, teve as suas experiências no astral. Depois disso, alguns teosofistas também tiveram experiências no astral. Autores espíritas, como é o caso de Chico Xavier, ou tiveram experiências, ou se basearam em experiências alheias, experiências de outros, para desenvolver as tramas dos seus romances, supostamente mediúnicos, e para tentar descrever a vida depois da morte de uma forma mais facilmente compreensível por parte do grande público leitor. E a crença foi se generalizando e sendo cada vez mais acrescida, de seres trevosos, de maldades, de conspirações e de guerras espirituais. Acredita nisso quem quer. Existem pessoas muito sensíveis, pessoas que não se conformam com a existência do mal e que por isso mesmo talvez focam demais no mal, mesmo que sejam pessoas boas, e que por isso acabam desenvolvendo crenças maléficas que, em vez de diminuir o mal, focam cada vez mais no mal. A única maneira de eliminar de vez essas crenças burras, toda crença que dá força ao mal é uma crença burra. A única maneira de eliminar de vez essas crenças burras é focando no bem. Foque nas boas experiências, foque no prazer, no amor, na confiança, foque em tudo que for positivo. Até onde eu sei, essas teorias foram desenvolvidas pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, sistematizador da apometria. Eu conheci o Dr. Lacerda quando eu tinha 13 anos, faz muito tempo. Mas convivi pessoalmente com muitas pessoas que trabalharam diretamente com ele, inclusive sua filha. Quando o Dr. Lacerda era médico do Hospital Espírita de Porto Alegre, isso lá nos idos dos anos 60, o Hospital Espírita de Porto Alegre é uma centenária instituição especializada em saúde mental, que existe até hoje. Então, lá nos anos 60, o Dr. Lacerda foi procurado pelo porto-riquenho Luiz Rodrigues, que havia desenvolvido uma técnica de tratamento espiritual, que na época ele chamava de hipnometria. O Dr. Lacerda aprimorou a técnica, fundamentou toda ela em conceitos espíritas e preferiu chamar de apometria. Esse aqui, esse é o livro do Luiz Rodrigues, um livro raríssimo. Não sei se você encontra outro exemplar disponível à venda no Brasil. Foi aqui que tudo começou. Aqui começa a apometria. Esse método foi apresentado em congressos espíritas e recebeu forte reprovação por parte das instituições ligadas à FEB, a Federação Espírita Brasileira. Muitos espíritas hoje consideram a apometria como uma dissidência do espiritismo. Eles estão completamente equivocados na sua conclusão, provavelmente por falta de conhecimento. Os centros espíritas que trabalham com a apometria seguem, de um modo geral, as mesmas diretrizes doutrinárias, só o que difere é o modo de atendimento, mas isso não vem ao caso nesse momento. O fato é que o Dr. Lacerda, ele tinha uma mente ágil, ele tinha a imaginação fértil e construiu um novo arcabouço de crenças, todas passíveis de fundamentação do espiritismo, no espiritismo, mas muito mais sofisticadas, e muito mais perigosas, diria até irresponsáveis.
Perigosos porque, a partir do seu trabalho, popularizaram-se conceitos novos no espiritismo popular brasileiro, como é o caso da crença nos magos negros, dragões, né? E seres das trevas em geral. O que antes, né, eram espíritos como nós, espíritos que foram roubados ou traídos numa outra reencarnação e que agora queriam vingança, tudo bem, né? Agora são magos negros das trevas, são seres multimilenários que habitam a Terra há dezenas de milhares de anos. São antigos habitantes de Atlântida e Lemúria, que nem existiram, né? Seres que evitam a reencarnação para não perderem os poderes que exercem no astral e que comandam falanges de espíritos malignos que têm como única ocupação perseguir desafetos do passado, utilizando-se para isso de muita organização e tecnologia avançada, né? E é aí que surge a crença nos implantes de aparelhos parasitas ou chips astrais. A crença tem como fundamentação algo que é de conhecimento geral na doutrina, a ideia de que o plano físico é apenas uma pálida cópia do mundo dos espíritos. A literatura de André Luiz, né, que deu detalhes sobre a vida no astral, onde tinha tudo o que tem no plano físico e ainda contava com tecnologias que ainda não tínhamos aqui, essa literatura oferece condições para que se creia que, se lá existe tecnologia mais avançada do que aqui, é evidente que os espíritos voltados para o mal podem usar essa tecnologia contra os encarnados. O que é dito a partir da obra do Dr. Lacerda é que magos negros desenvolveram aparelhos parasitas que implantam no sistema nervoso central ou em partes específicas do cérebro, como é o caso das áreas responsáveis pela memória, por exemplo. Essas crenças se popularizaram. Por quê? Porque tem um forte apelo emocional e imaginativo, né? Aquelas capas de livros cheios de seres trevosos que chamam a atenção, né? E há muito tempo essas crenças extrapolaram as fronteiras do espiritismo popular brasileiro. Hoje, espiritualistas de todos os matizes que não conhecem a doutrina de Kardec nem a literatura espírita aceitam essa crença como se fosse verdade. Não se questionam como teria surgido essa crença. E se são pessoas que têm facilidade para se projetar no astral, acabam experimentando o resultado das suas crenças. É verdade que há projetores conscientes que se dedicam a isso há muitos anos, né? Que têm mais experiência que eu nesse tipo específico de experimentação, nesse tipo específico, né? Que de um modo geral, duvido. Mas isso é outra história. E esses projetores conscientes muitas vezes corroboram isso, né? Confirmam isso, confirmam que existe esse tipo de coisa maléfica no astral. Como eu já disse muitas vezes, depois que eu me permiti duvidar e desafiar o que eu estava experimentando no astral, tudo mudou. É possível que essas pessoas que têm essas crenças estejam certas e que eu esteja errado? Sim, é possível sim. Mas desde que eu comecei a expor minhas experiências nesse sentido, frequentemente eu recebo relatos de pessoas que adotaram a mesma atitude que eu e conseguem modificar agora, né? Conseguem modificar o cenário de suas experiências no astral. Podem estar passando por uma experiência muito ruim no astral, com seres trevosos, com cenários apavorantes, e através do uso da vontade conseguem modificar tudo. Nós não precisamos alimentar essas crenças maléficas. Não precisamos e não devemos. Ninguém tem condições de bater o martelo, né, e estabelecer como é e como não é o plano astral. As experiências no astral têm um forte aspecto subjetivo. Nós temos então que escolher, esse é o termo, escolher no que queremos acreditar. Ou alimentamos crenças maléficas e vamos inaugurando uma nova filial do inferno toda semana, ou focamos no bem, focamos no que realmente queremos experimentar
e encaramos esses relatos como fruto de crenças infundadas ou, no máximo, como uma experimentação subjetiva de alguém que foi atraído para um cenário ou que criou esse cenário, de acordo com aquilo que se passava no seu íntimo no momento da experiência, o seu padrão de sentimentos e o seu estado de espírito do momento. Qual é o mal de se acreditar nesse tipo de coisa? Olha aqui, ó, além dos problemas do plano físico, que já são suficientes, né? Nós teríamos que conviver com problemas no astral, acreditando que tudo é guerra, e que se continuarmos existindo depois da morte, teremos que continuar enfrentando um mundo cheio de maldade. Eu sei de pessoas que começaram a ter pesadelos. Eu conheci pessoalmente pessoas que começaram a ter pesadelos e viver aflitas por causa desse tipo de crença, depois de ler esses livros de merda. Existe algum mal em não acreditar nesse tipo de coisa? Nenhum. Nós já temos ocupações suficientes para a nossa mente. E se todas essas crenças têm algum fundamento, o que temos que fazer é focar em bons sentimentos. Focar no que gostamos e no que consideramos como bom e salutar. Pois, se continuarmos existindo depois da morte e formos para o plano astral, nós temos duas possibilidades. Se é como as minhas experiências apontam, nós formaremos um cenário de acordo com o nosso sentimento padrão e o nosso estado de espírito do momento. Se existem cenários fixos, iremos para um lugar que esteja de acordo com a nossa frequência. E papo final. Se você ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever nesse momento. Se tiver coragem e achar interessante, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e deixe o seu comentário que certamente eu irei ler. Muita força e paz para você.